Olá pessoal, eu sou Paola Mello, do time de pesquisa aqui da GTI, estou junto com o André Gordon, sócio fundador da casa, gestor dos nossos fundos, para mais um bate-papo sobre mercado. Gordon, nosso último vídeo foi em março, né, bem no meio, no olho do furacão, e bastante coisa aconteceu de lá para cá, né? A gente naquela época discutiu bastante a diferença de risco e incerteza, né? Naquele momento a gente estava com os primeiros casos de coronavírus aqui no Brasil e, no entanto, a Bolsa colapsou ali dos seus 120 mil pontos para perto de 60, 62, né, se eu não me engano, foi ali a mínima. E agora a gente já recuperou bastante dessa situação, estamos aí ao redor dos 100 mil pontos novamente. Mas, por outro lado, com uma economia muito mais frágil, né? Então explica pra gente o que aconteceu nesses últimos meses e o que você fez na carteira do Dimona nesse período. Bom, muito bom. E de fato nós tivemos de março até agora, começo de agosto, uma recuperação muito forte no preço dos ativos, né? Então a gente pode, grosso modo, dizer que a bolsa subiu em torno de 60%, né? Com várias ações, várias empresas tendo atingido seu preço máximo. E há um grupo ainda de empresas que se encontra numa situação um pouco mais delicada, né? Mas isso chamou muita atenção, né? Nosso portfólio acompanhou aproximadamente esse movimento de mercado, né? E ainda a gente entende que tem um undervalue bastante relevante nos nossos ativos, né? O lado bom que nós estamos vendo é que, apesar da economia agora estar se mostrando no seu pior momento, né? Quer dizer, os balanços do segundo trimestre sendo divulgados, eles contemplam aí os meses onde em alguns setores a atividade colapsou 90%, como por exemplo o transporte aéreo, Serviços, né? serviços principalmente. Por outro lado, a gente também tem tido a oportunidade de ver empresas as quais as surpresas têm sido positivas, né? E em alguns outros casos, como por exemplo o caso do Pão de Açúcar, foi o melhor resultado, acho que da história, né? Certamente dos últimos anos. E com crescimento, né, em todas as linhas, e até surpreendendo subsidiárias como a Cdiscount, que muitos nem sabem que estão lá e que dava muito prejuízo, enfim, estava em fase de expansão, pela primeira vez deu lucro, né? E, enfim, são ativos que a gente chama de ativos escondidos, né? Que um belo dia aparece aí com uma venda, uma monetização e vai ser uma surpresa muito positiva. Mas essas ações não recuperaram os preços tal como nós acreditamos que deveriam ter recuperado, né? Então, existe uma diferença básica de dois grupos de ações. Ações que já estão aí nas máximas, né? Alguns dizendo que estão muito caras, e outras que ainda, apesar de resultados muitas vezes muito positivos, elas ainda estão com descontos ao que estavam na véspera aí desse colapso de mercado de março. E algumas com realmente ainda 30%, 40% abaixo, valores muito defasados. Você vê razão para tamanha discrepância, assim, dado que o valor da empresa não deveria ser tão impactado, né? Como você falou, o segundo tri, talvez ele pegou em cheio, o primeiro tri ali uma quinzena, né? Então, sei lá, vamos colocar, grosso modo, 4 meses. 4 meses muda o valor de uma companhia? A grande realidade é que para a maior parte das companhias, as companhias de melhor qualidade, esse impacto, quando você avalia no longo prazo, ele acaba sendo muito pequeno, né? Em alguns casos não tem nem perda, né? Tem empresas, enfim, setores de mais defensivos, de varejo não discricionário, menos discricionário, foi até bom, né? Quer dizer, aquelas compras que você fez a mais, você não vai deixar de fazer novas compras à frente. Supermercados, Supermercado, farmácias, né? farmácia, etc. Tem segmentos que de fato você posterga, né? Então, laboratório, aqueles exames que você deixou de fazer, em algum momento você vai ter que fazer. Então, talvez tenha um deslocamento, mas não há uma perda de valor. Em outros segmentos, de fato, você tem uma perda, né? Transporte aéreo, aquela viagem que você não viajou a trabalho, aquela não vai mais ser feita, né? Aquela matrícula que você não fez naquele semestre na faculdade também se perdeu. Então você tem grupos diferentes, mas de qualquer forma, quando você olha um horizonte aí de 20, 30 anos, que é um horizonte que a gente acha que deveria ser considerado no investimento em empresas, né, em ações em particular, obviamente esses efeitos eles se diluem, né? Existe uma temática interessante hoje em dia, que é a temática que está na moda, né? Quer dizer, setores da moda e que estão
tendo um desempenho muito mais forte, né? Muitas vezes sem mostrar resultados, em geral sem mostrar resultados, e tem setores que estão fora de moda, né? Por diversos motivos, né? Então a gente acha que isso é o principal tema hoje e é o que mais tem nos intrigado, e nós como investidores buscando valor, né, a gente acaba sendo atraído por aquilo que nos parece muito descontado em relação ao que nós atribuímos de valor, né? Os preços muito baixos ainda. Então, a gente tem tido um desempenho relativo abaixo, não abaixo do que a gente esperava, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece, mas abaixo do que nós acreditamos que estará em alguns poucos meses, né? Até pelo que está acontecendo em termos de resultado. A gente está sendo surpreendido positivamente pelos resultados das empresas. Em termos do que nós fizemos no portfólio, né, como a gente mencionou lá atrás, a gente achava que era o momento de estar fully invested, né, ou totalmente investido, o máximo que nós podemos. Então nós estamos com 99% comprado, a gente acha que os preços estavam muito baratos, a gente entrou na crise com mais ou menos 15% em caixa, aproveitamos, né, e a gente optou por estar em empresas que o risco de desaparecimento eram menores, né. Crises com essa magnitude muitas vezes vão deixar sequelas, né? Muitas RJs, empresas que talvez não voltem mais a existir. Isso é muito mais perceptível no pequeno negócio, né? Vários restaurantes, serviços aí que infelizmente desapareceram, né? A gente está tendo agora essas informações. A gente optou por estar em empresas cuja probabilidade de desaparecer fosse muito pequena. E de fato, enfim, a gente passou bastante tranquilo em termos de resultados, em termos das operações, né? Dá um exemplo em termos de segmentos, assim, do que cresceu no portfólio da Dimona nesse período. A gente aumentou bastante, né? Quer dizer, inicialmente, o primeiro movimento a gente aumentou as empresas ligadas a commodities, então Petrobras, Vale do Rio Doce, Suzano, né? Principalmente essas, por entender que a recuperação mais provável se daria em V, e até, vamos dizer, o maior cliente dessas empresas, a China, já mostrou, mesmo em março já estava mostrando essa recuperação, então a gente achava que era vamos dizer, um segmento, entre aspas, no-brainer, né? A gente costuma chamar assim, que com poucas dúvidas, né? E de fato a Vale do Rio Doce está no seu maior preço histórico, ainda que esteja poucas vezes tão barato em termos históricos. O minério de ferro em reais está no seu preço máximo, né? Então, a Vale teve o evento de Brumadinho, que custou mais de um ano da empresa, né? A gente não era sócio da empresa nessa oportunidade, a oportunidade veio depois por preço, e a gente aproveitou para praticamente dobrar a posição em meio ao início lá da Covid, né? E se mostrou bastante acertado, né? A outra foi a Petrobras, quer dizer, quando o petróleo teve aquele colapso, né? Por conta do cartel, obviamente a gente entendeu que aquilo não era uma situação de longuíssimo prazo, é uma coisa muito mais conjuntural e que foi agravada pela queda de demanda, né? Então foi dois choques, um de oferta e um de demanda. Nós também praticamente subimos aí 40%, 50% a posição nas ações de Petrobras, e agora a gente percebe, quer dizer, não só um trabalho interno da empresa em redução de custo, em venda de ativos, né? Bastante robusto, consistente, né? Mas o foco na exploração do pré-sal, que a empresa tem se mostrado muito competitiva, né? O lifting cost ele vem caindo para patamares que a gente nunca imaginou, né? E num segundo momento a gente aproveitou para comprar e aproveitar oportunidades em outros setores que a gente considera mais defensivos a longo prazo, principalmente de properties, né? Então o segmento de shopping center, através do aumento da posição de BR Malls, e também da Cirela Commercial Properties, né, a CCPR, que nós também praticamente dobramos a posição em preços que a gente nunca imaginou que pudesse comprar, tanto pela qualidade de ativos como pela diversificação do portfólio, porque ela não pega só shopping center, ela pega também aluguel corporativo, né, e também serviço, né, ela é administradora de shoppings, né, shoppings dos quais ela tem participação e que é uma receita, vamos dizer, mais resiliente. A gente aqui tem os números, né? Quer dizer, em torno de 14%, já conservadoramente em termos de perda de receita de shopping, de retorno, né? De retorno real para esse tipo de investimento em real estate, né? Quer dizer, a gente acha bastante confortável, ainda que esses 3 meses a gente sabe que no caso dos shoppings houve uma perda de receita que vai ser linearizada, né? O Iguatemi hoje divulgou os resultados e a surpresa para o mercado acho que foi positiva, a BR Malls deve fazer algo análogo, e no caso da CCP,
Fora isso, quer dizer, o aluguel corporativo, a perda é muito pequena, porque a maior parte dos imóveis dela são os AAAs, aí na região da Faria Lima, a locação é máxima. O que ocorreu é que a gente tinha uma expectativa muito otimista no início, né, de reajuste de aluguel esse ano, chegava a 25%, 30%, porque eles estavam defasados. Ela começou a fazer isso no primeiro trimestre, a gente teve uma surpresa boa, mas no segundo, obviamente, ela interrompeu, se sensibilizou aí aos problemas que os clientes estavam enfrentando. Isso aí é uma coisa que vai ficar para depois, mas de qualquer forma não vai haver a perda de receita. Então esses foram os principais movimentos. E a Cogna também, a gente aproveitou essa correção que nós entendemos injustificável de preço, né? Ela chegou a bater menos de R$4, e a gente aumentou um pouco também a nossa posição. É uma posição de longuíssimo prazo e que a empresa foi a primeira a reconhecer provisionamento de mais de R$200 milhões no primeiro trimestre ainda, tal como o Banco Itaú, né? Outra empresa que nós aumentamos um pouquinho. E é interessante que as duas são prestadores de serviço, mas no caso do Itaú, por exemplo, ele veio com um reconhecimento, um provisionamento muito maior do que o seu histórico, né? Tanto no primeiro TRI, as provisões são de R$10 bilhões, caíram já para 7,5 no segundo TRI, mas essas provisões costumavam estar mais ou menos entre 4 e 5 bilhões de reais por trimestre, né? Então, obviamente, o banco tem sido conservador, hoje ele tem um excesso aí de 16, 17 bilhões de reais em provisões, parte disso deve, obviamente, ser materializada ao longo dos próximos trimestres, né, os 2, 3 trimestres, mas a gente percebe uma melhora na dinâmica da inadimplência acima de 90 dias e também na parte de serviços, propriamente dito, de conta corrente, etc., uma queda em torno de 10%, que é bastante modesta quando comparado com outros segmentos de serviços. Né? Também, né? E aí a gente faz aquela conta, né? Você tira o valuation da XP de mercado do Itaú, tira também o resultado de equivalência, hoje sobra de valor de mercado do Itaú algo como 175 bilhões de reais, quer dizer, o banco tem mais ou menos 130 bilhões de patrimônio líquido, né? Um price to book bastante barato para a qualidade do Itaú, do ROI histórico dele, né? Então a gente tem um conforto muito grande, né? Quer dizer, o lucro estimado aí, quer dizer, ainda que ele rodasse com o ROI abaixo, em torno de 20% abaixo dos 24% que ele vinha rodando antes, a gente está falando aí do banco negociando aproximadamente a 7 vezes lucro. Quer dizer, com o juro, com a Selic indo para 2%, a taxa de um ano, enfim, pouca coisa. Por volta desse patamar é algo que nós nunca vimos, né? Então, isso nos dá um conforto muito grande em relação ao nosso portfólio. Tá certo. Eu quero ainda explorar esse tema, né, das discrepâncias entre setores, mas acho que é um tema para outro vídeo. Então, muito obrigada, Gordon. Até a próxima, pessoal.